Fala aí, galerinha! Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre elemento químico e também sobre substâncias químicas. E você sabe qual que é a diferença disso tudo? Vem comigo para essa videoaula. Bora lá, para eu pegar a caneta. Vamos lá, vamos entender o que é um elemento químico. Um elemento químico nada mais é do que um conjunto de átomos com o mesmo número atômico. Então vamos pensar que isso aqui é o hidrogênio, então eu tenho vários hidrogênios, todo mundo junto, isso é um elemento químico. Tranquilo? Tá aqui como definição. Então, um conjunto de átomos com o mesmo número atômico. Exemplos: carbono, sódio, potássio e ainda ouro. Vamos lá. Como é que funciona isso? Ele está na sua tabela periódica. Precisa decorar a tabela periódica? Olha, há um tempo atrás era proibido colocar tabela periódica nas provas. Hoje, porém, já não é mais, tá? Então, não que tenha necessidade de decorar, mas é sempre bom a gente ter uma noção básica dos principais elementos químicos da tabela periódica. Então, vamos entender o seguinte. Se eu estou dizendo que isso aqui é sódio, então é o nátrio, tá? Ele deve ser representado desta forma. Então, N maiúsculo e Azinho minúsculo, tá bom? Por que assim? Porque isso é regra, tá? Então, a regra é mais ou menos assim que funciona. Se eu tiver uma única letra representando, como carbono, essa letra vai vir apenas em maiúsculo. Se eu tiver duas letras representando esse elemento, a primeira letra em maiúsculo e a segunda letra em minúsculo. Professor, existe possibilidade de ter três? Sim, existe. Então, eu posso ter lá um maiúsculo e dois minúsculos. Esse aqui é um exemplo descabido, mas só para vocês entenderem, tá bom? Tranquilo até aqui? Deixa eu apagar isso aqui e bora lá para nossa aulinha. Então, o que eu preciso saber? Um elemento químico nada mais é do que um conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico. O número atômico normalmente vem lá junto com a tabela periódica. Vamos lá. Desses elementos, eu tenho, a partir desses elementos, da junção desses elementos, eu vou ter as substâncias químicas. E o que é substância química? Substância química, ou apenas substância, tá? Não tem necessidade de você colocar o química aí, que já é subentendido que substância só pode ser química. Bom, mas essas substâncias, elas são conjuntos desses átomos, desses elementos químicos. Então, todo conjunto de elemento químico, eu tenho uma substância. Bom, vamos lá. Vocês viram que eu não dei exemplo de água, porque água não é elemento químico, água é substância. Tranquilo? Então, vamos lá. Substância é mais de um átomo junto. Então, eu dei aqui água. Então, eu tenho hidrogênio e oxigênio. São dois elementos químicos, porém, são dois hidrogênios e um oxigênio. Então, são três átomos. Aí, vou até passar para cá. Aqui, ó. Isso aqui é glicose ou frutose, que seja, mas vamos usar glicose. Então, aqui eu tenho glicose. C6H12O6. O que é isso? São três elementos. Então, carbono, hidrogênio e oxigênio. E aí, você faz a soma simples disso aqui. Então, 6 com 6 aqui, 24 átomos. Tranquilo? Então, 24 átomos. Beleza? 3 elementos, 24 átomos. Professor, e o que são esses numerozinhos embaixo dos compostos aí dos elementos? Nada mais é do que indica a quantidade. Eu chamo esses números de índice, tá? Então, quantos carbonos é usado aqui? 6. Isso é o índice da quantidade de carbono que tem. Tranquilo até aqui? Dando para entender, galerinha? Beleza? Então tá. Vamos lá. Substância química. Eu tenho de dois tipos, a simples e a composta. Simples,
um elemento. Como assim, Pro? Um elemento forma substância? Sim, forma substância. Um único elemento forma substância. Um bom exemplo que eu tenho é o hidrogênio. Então, olha lá. O hidrogênio. Nossa, que feiura que a Prof fez aqui. Então, o hidrogênio, eu não tenho hidrogênio líquido? Hidrogênio líquido é mais de um hidrogênio, mais de um átomo de hidrogênio junto. Tranquilo? Então, se eu estou dizendo que eu consigo, com essa substância, com esse elemento químico, formar uma substância de um único tipo de átomo, eu vou chamar ela de simples. Um outro exemplo é o ferro, e o ferro é complicado, porque funciona mais ou menos assim. O ferro, tanto a maneira de, pode ver que aqui eu coloquei H2, e no ferro tá ferro. Se você for na tabela periódica e olhar lá, ferro é ferro, o elemento químico é Fe. E a substância ferro que forma ferro é Fe. Como é que eu vou saber diferenciar o que é a substância e o que é elemento? Aí vai do contexto. Tá falando que na construção eu uso ferro, opa, eu estou falando de um tipo de elemento. Estou falando de um tipo de substância, desculpa. Então, na construção eu uso ferro, mas esse ferro vem de que forma e tal? Então, substância. Mas quando eu falo assim, dentro do medicamento chamado sulfato ferroso, eu tenho átomo de ferro. Então, aí eu estou falando de elemento. Então, é sempre necessário, nesse caso, quando o elemento químico e a substância química têm a mesma nomenclatura aí, o mesmo símbolo, é necessário sempre prestar atenção na todo o contexto que isso está sendo apresentado para você. Então, tem que tomar muito cuidado, tá bom? E as compostas? Bom, composta compõe com mais de um. Então, mais de um. Eu dei 2 exemplozinhos aqui, água e cloreto de sódio, nosso sal de cozinha. O que eu estou dizendo? Que eu tenho o elemento hidrogênio mais o elemento oxigênio. Então, 2 hidrogênios nesse caso mais um oxigênio formam uma substância química, né? Uma substância chamada água. Lembrando que aqui eu estou falando de água destilada. E aqui, a mesma coisa, eu tenho o primeiro elemento aqui, o segundo aqui, eu somo os dois, né? Eu junto os dois. Então, eu tenho, o que é cloreto de sódio? Então, eu tenho um átomo de sódio e um átomo de cloreto. Então, isso de cloro, isso vai se transformar num cloreto de sódio. E isso aqui também, né, é uma substância química composta por 2 elementos. Pode ter por mais? Oxe, aqui, substância composta, tá? Por 3 elementos e 24 átomos. Tranquilo, galerinha? A gente volta na próxima aula com mais elementos químicos e substâncias. Beijos!